deixa eu te fazer uma pergunta já de começo. Você está satisfeita, realizado com a sua vida, com a forma com que você está vivendo? Para simplificar essa pergunta, deixa eu fazer uma comparação bem simples. Vamos imaginar que a sua vida fosse uma empresa. Você olha para essa empresa e você se sente satisfeito com o desempenho dela? Ou não? Se você tivesse condições de ver essa empresa se desenvolvendo, fazendo mais coisas, e para isso fosse necessário trocar o administrador dessa empresa, você faria isso? Para que você pudesse ter mais satisfação no desempenho dessa empresa, que é a sua vida. Se você precisasse substituir o gerente, o administrador, você faria isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Para a gente entender um pouco melhor esse texto, é necessário que a gente faça uma pequena viagem e vá até o local onde Jesus estava, imaginando o tempo e a cultura daquela época. Hoje nós sabemos que a lepra, que também pode ser chamada de hanseníase, é uma enfermidade para a qual a medicina já desenvolveu cura, já desenvolveu medicamentos. Mas nessa época a lepra não tinha cura. Não havia medicamentos, não havia remédios para curar a lepra. E pior era a parte que a lepra fazia com que a pessoa ficasse longe da sua família, longe do convívio social. Porque tão logo era diagnosticado a lepra na vida de uma pessoa, ela era obrigada a se separar da sociedade, das demais pessoas que estavam sãs, né? Que não tinham enfermidade. Porque eles queriam prevenir, né? Proteger os demais de serem contaminados com a lepra. Agora, quando a gente fala de contaminação nessa época, não era apenas a contaminação da enfermidade em si, mas era a contaminação espiritual. Porque na cultura judaica, especialmente nessa época, acreditava-se que o leproso, se ele tocasse qualquer instrumento, qualquer vasilha, aquilo também se tornava impuro, contaminado, e isso poderia contaminar outras pessoas. Então, uma das piores coisas da lepra era que a pessoa tinha que se afastar e viver num lugar onde estavam somente os leprosos como ele. E aí a pessoa tinha que ficar distante, às vezes, da sua família, até que ele fosse curado. Bem, e quando ele era curado, ele precisava, primeiro, antes de voltar ao convívio social, ele precisava obedecer os preceitos da lei. E os preceitos da lei diziam que ele precisava apresentar uma oferta, conforme Moisés havia ordenado, e ele precisava mostrar-se ao sacerdote, que funcionava também como um médico que iria fazer o exame e dar o diagnóstico, né? Atestando que ele realmente agora não oferecia perigo para aquela sociedade. Aí sim ele poderia voltar ao seu convívio. E o leproso passava por uma grande humilhação, porque quando ele, por alguma emergência, qualquer coisa, ele precisava entrar novamente na cidade e andar no meio das pessoas, ele tinha que pegar um sino, né? E passar ali no meio das pessoas, badalando aquele sino, gritando: leproso, 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 a fim de prevenir as pessoas. Era uma situação triste e humilhante. Então, a lepra ocasionava essa situação na vida das pessoas. Por isso, aquele homem
se sentiu tão feliz, tão realizado, quando ele recebe a sua cura. Ele provavelmente deve ter ouvido falar que Jesus estava curando muitas pessoas. E então, quando ele chega diante de Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra, ele adora de joelhos. E ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Bom, o que é que a gente pode aprender para a nossa vida com esse texto? A primeira coisa que eu observo aqui é que as doenças e adversidades da vida não são da vontade de Deus. Há pessoas que têm esse pensamento: eu estou assim por causa que Deus quis assim. Não. As doenças, as adversidades, essas situações terríveis pelas quais muitos precisam passar, não fazem parte dos planos de Deus. Deus não sentou-se um dia e planejou e projetou a vida do ser humano para ser assim. Não. Quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou o ser humano, Deus o colocou num paraíso, aonde não havia nenhuma dessas adversidades, doenças, enfermidades. Não havia isso. Deus planejou para que o homem fosse são, tivesse saúde e vivesse eternamente. Então dizer que as doenças, as adversidades são da vontade de Deus é um erro, porque Deus não planejou isso. Isso faz parte das consequências do pecado, faz parte do desequilíbrio que o pecado trouxe para a humanidade. Então, não é o desejo de Deus que as pessoas vivam sofrendo assim. Agora, é claro que há situações em que o sofrimento, a dor, a adversidade, até a enfermidade, também pode ser usada como um instrumento de Deus para, de alguma forma, nos trazer um benefício, seja ele o da maturidade, da resistência, enfim, para que a gente possa crescer, tá? Então, mas não são todas as situações que são assim. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui na leitura desse texto é que, se você quer saber se Deus quer que você vença, que você seja curado, como aquele homem disse: se queres, se quiseres, pode purificar-me. Qual foi a resposta de Jesus? Quero. Se você quer saber se Deus quer que você vença, que você seja sarado, a resposta é sim, Deus quer. E é interessante que aqui, quando Jesus libera a palavra de cura, que diz: quero, seja purificado. Olha o que Jesus diz também: apresenta-te ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus sabia disso, que aquele homem estava vivendo distante da cidade, distante da sua família, e não bastava ele ser curado, mas ele precisava cumprir os ritos da lei, ele precisava cumprir aquilo que ordenava os decretos da lei. Então, ele precisava passar pelo exame do sacerdote e então oferecer ali a sua oferta e retornar à sua vida. Agora, você sabe que a parte que mais me chama a atenção nesse texto não é nenhuma dessas que eu falei, mas a parte em que Jesus diz: olhe, não conte isso a ninguém. Aqui é que está a chave da interpretação desse texto. Sabe por que Jesus pediu para ele não contar isso a ninguém? Porque o principal papel de Jesus, ou a principal missão de Jesus, não era realizar milagres nesse mundo, nessa vida, na sua passagem pela terra como homem. A grande missão de Jesus vai muito além do que curar uma enfermidade. Se você olhar Marcos capítulo 1, verso 38, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Aqui está a missão principal de Jesus. A principal missão de Jesus não era simplesmente curar pessoas, oferecer uma vida um pouco mais confortável para esse ou para aquele, mas a grande missão de Jesus, o principal motivo pelo qual ele veio para pregar o reino de Deus. E quando ele estava diante de Pilatos, quando ele foi entregue para ser morto e crucificado, o evangelista João, no seu capítulo 18, versículo 37 do seu evangelho, diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só, Jesus veio para dar testemunho da verdade e veio sim para ser rei, rei de todo aquele que se submete ao seu governo. Jesus veio para governar as nossas vidas. Ele não veio para nos fazer um favor nessa área ou naquela. Ele não veio para curar essa enfermidade ou nos dar prosperidade. Ele veio para governar, para reinar sobre nós. Então, se você olha para a sua vida e percebe que ela não está muito boa, que ela precisa de uma mudança, está na hora de você deixar a sua vida ser plenamente governada por Jesus Cristo, que Ele seja rei na sua vida, que Ele seja o grande administrador dessa sua empresa chamada vida. Então deixe Jesus governar a sua vida e então você será feliz, então você será realizada. E eu quero agora convidar você que quer entregar a sua vida para o governo de Jesus para me acompanhar numa oração. Se você quiser, basta clicar no link que está aparecendo aqui agora e nós vamos para esta oração, onde nós vamos pedir que Jesus governe as nossas vidas. Que Deus te abençoe.